A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Bom dia, caro ouvinte, internauta. Hoje, 12 de setembro de 2004, estamos aqui gravando o programa Conexão Tupinambá, Índio Quer Saber. Estamos aqui hoje com a presença da professora Odete, que carinhosamente veio de Campos dos Goitacazes participar aqui do nosso programa, debater sobre as eleições, sobre educação. Estamos aqui o nosso querido Acioli, um flamenguista querido. Vamos falar sobre amenidades hoje. Afinal de contas, 2 jogos consecutivos que as amenidades entraram no gol do Flamengo. Mas hoje, dia 12 de setembro, estamos nós aqui no programa Conexão Tupinambá, Índio Quer Saber. Temos a nossa página no Facebook, Conexão Tupinambá, programa Conexão Tupinambá. Temos a nosso canal no YouTube, programa Conexão Tupinambá. Nosso e-mail, conexãotupinambá@gmail.com. Você que quer fazer perguntas, quer mandar sugestões, ideias, é só acessar o nosso e-mail ou pelo Facebook. Nós vamos estar à disposição para fazer qualquer tipo de participação, tirar dúvida, ideia, o que você quiser. Como são exatamente 9 horas e 13 minutos, bom dia, Acioli, bom dia, professor Odete. Primeiro, como diz a regra, Acioli, primeiras damas. Bom dia, professor Odete. Bom dia. Bom dia, Acioli, bom dia, JC Madureira. É um prazer estar aqui com vocês, embora nossa viagem de Campos até aqui tornou-se um suplício, porque o que nós fazíamos antes de ônibus 4 horas, hoje a gente chega a fazer 6 horas e meia. Imagina como que é desgastante. Mas a gente vem porque é necessário, como eu digo, estar sempre na Corte Imperial, porque aqui na Corte Imperial a gente tem realmente a dimensão do turbilhão dos acontecimentos. Acioli, bom dia. Bom dia, Madureira, bom dia, professora, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui conosco. E nós aqui temos aí, já institucionalizado aqui no programa Conexão Tupinambá, um quadro chamado Amenidades. Se o Madureira quiser, a gente pode deixar as amenidades para outro programa, devido até ao curto espaço de tempo que a professora tem
tem que gravar, se não me engano, na TVC, né? Não, programa... tem uma gravação, é lá no Campo de Santana, na Igreja de Santana tem um na estúdio. Igreja de Santana. Eu tenho uma gravação. A TVC é outra às pessoa. 14 horas. É o Fred Kuller. Mas, Vinícius, pode soltar a vinheta aí da Amenidades aí, entendeu? Amenidade. Só dizer para você o seguinte, o Flamengo saiu da lanterna e chegamos onde chegamos. Nem tudo está perdido, ainda tem um campeonato inteiro pela frente, um segundo tempo inteiro. Corinthians é nosso freguês e, professora, com devido respeito ao seu clube de futebol, nós ainda chegaremos na frente do Fluminense. Ah, não vai não. Tenha certeza não. disso. Não acredito não. Eu sou tricolor daquela de vir ao Maracanã e sair com a perna roxa, né? Porque eu fico nas cadeiras, levanta e senta. Eu saio com a perna roxa. Eu já saí com a perna roxa, com a garganta inflamada. Eu sou tricolor independente de qualquer coisa. Eu acho muito interessante. É fascinante esse. Quando a gente gosta de um time, ganhando ou perdendo. É verdade. A gente sofre na derrota, fica feliz com a vitória, mas a gente não deixa de... Eu não deixo de ser tricolor, né? E essa questão de sofrer com a derrota, né? O JC Madureira aqui já está acostumado com isso, né? Já são 2 segundas divisões aí, e ele está acostumado a sofrer, vem Cioli, sistematicamente atacando o que separa vocês da zona de rebaixamento esse ano são apenas 4 pontinhos. Sim, mas isso aí... 4 pontinhos como separam dizia vocês da zona de rebaixamento. Como dizia o ex-ministro Magri, né, que ele agredia a ortografia e gramática, né? Ele dizia que o Flamengo é incaível. Incaível. O Cioli vivia dizendo aqui, e também no telefone, no Facebook, estamos chegando no G4. E vamos chegar ao G4. Pois é, ele só esqueceu de dizer que o G4 que eles estão se aproximando é o da parte de baixo, né? Tá 4 pontinhos lá que estão separando. Para que a professora entenda o quadro de amenidade. Amenidades a gente sobe e desce, sobe e desce. Só que o Flamengo sempre sobe e o Vasco sempre desce. É aquela guerra aqui entre eu e o Madureira. Mas é uma guerra saudável. Não, eu fico sadia. Também numa situação meio delicada, porque eu tenho 2 filhos e meus filhos são vascaínos, né? E sempre quando tem o Vasco na final, eu sento ao lado deles, né? Porque tem que dar uma força, né? E fica... É vice de novo. Mas eu ainda quero ver o Vasco sair de vice para ver se na minha casa, pelo menos, eles não fiquem tão tristes como eles ficam lá. Mas são vascaínos doentes também. Professor Odete, eu torço para o Vasco sair da 2ª divisão e ir para a elite do Campeonato Brasileiro. Eu sempre torci contra o América Mineiro. Não, eu torço pelo seguinte, porque o Flamengo tem 6 pontos garantidos. O Vasco na 1ª divisão. 6 pontos garantidos. Mas o objetivo aqui hoje, na amenidade, nós vamos ter que deixar um pouco para lá, não vamos poder falar muito sobre futebol, acho que já falamos, não falamos o importante, que é a tabela. E queria avisar aí o pessoal, aos nossos internautas, ouvintes, amigos, que nós já temos aí a imagem para quem quiser conhecer a professora Odete, já temos a imagem aí dela já na nossa página no Facebook, a professora Odete Rocha. Ela já foi candidata a prefeito de Campos e atualmente ela é suplente de deputado estadual pelo PCdoB, Rio de Janeiro, né, professora? Me corrija se eu estiver errado. Eu sou do PCdoB, sou de Campos, né? Sou presidente do PCdoB de Campos, mas sou da direção estadual do PCdoB. Sobre a direção estadual, portanto, está aí o perfil político da professora, que ela vai falar mais além. Madureira, eu só quero fazer um agradecimento rápido aqui à nossa equipe, né, que ajuda a que a gente faça esse programa na mesa de áudio. Está o Vinícius Sacioli, que também faz a gerência técnica de informática e equipamentos. A edição de imagem do Gabriel Bernardo, as reportagens de rua de Jacir Alves, Clécio Lima, e o Carlos Rocha, que agora está afastado da rádio porque está fazendo campanha política. A produção e a apresentação é do JC Madureira, a superintendência geral do Marcelo Domingues,
e a direção nacional de jornalismo de Paulo Roberto Ascioli. Lembrando aos ouvintes que nosso e-mail é ouvinte@mundialnews@gmail.com. O telefone da nossa redação é o 21 4109 1236. 21 4109 1236. Quem está fora do Brasil é o prefixo 55. E mandar aquele abraço, como sempre, aos nossos amigos lá aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás. Abraço também para o pessoal de Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, Natal. Um abraço todo especial para o pessoal que saiu daqui de Palmas, está lá em Palmas, saindo daqui, está lá no Tocantins, repetindo também a nossa programação. E aos ouvintes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Curitiba, Ourinhos, Maringá, lá no Paraná, um abraço especial para todo o pessoal do Rio Novo, Porto Novo do Cunha, Goianá, São João Formiga, lá nas Minas Gerais. E aquele pessoal que está lá nos Estados Unidos, a Tatiana está lá em Morago, no Canadá, e a Daniela Ribeiro está lá em Toronto, no Canadá. Um beijo especial para todo mundo e a todos os amigos que eu deixei de citar aqui. Hoje eu peço desculpas aí, porque a programação é bem curta. Era para ser na quarta-feira, mas problemas que me impediram de comparecer aqui na quarta. Até gostaria de citá-los, mas como o horário todo é da professora Odete, a gente fica para outra programação. Um abraço a todos e, pessoal, carinho especial para a professora Odete, que ela tem muito a dizer. Madureira. Ascioli, professor Odete, primeiro eu quero aqui esclarecer aos nossos amigos ouvintes e internautas que o microfone do programa Conexão Tupinambá está aberto para todos aqueles que queiram participar. Hoje está presente aqui a professora Odete, que é candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Quero deixar claro que qualquer candidato a deputado estadual, deputado federal, que queira participar do programa Conexão Tupinambá para discutir conjuntura, suas propostas, o programa está aberto, o espaço está aberto, é só entrar em contato com conexãotupinambá@gmail.com e a gente agenda uma vinda para a gente trocar ideia e conversar sobre a política estadual e a política nacional, para que não pare nenhuma dúvida sobre... Deixar claro que a posição da Rádio Mundial é uma posição pluripartidária. Sente-se à nossa mesa com muito prazer quem quiser, desde o momento que exponha de uma forma verdadeira as suas propostas. Aqui nós primamos pelo jornalismo de verdade, com toda liberdade, não distorcemos nada. Professora, por favor, o microfone é todo seu. Para começar, Odete, desculpa aqui a intimidade, né? Afinal de contas, a gente se conhece já há décadas, né? Então a gente pode chamar só de Odete. Mas, Odete, você está numa nova empreitada, você já foi candidata a prefeita, já foi candidata a vereadora, já foi candidata a deputada estadual e agora candidata a deputada estadual de novo aqui na eleição de 2014. Primeira coisa que a gente gostaria que você transmitisse para os eleitores é o seguinte: quais são as suas principais propostas para a Assembleia Legislativa? E quais são as suas principais bandeiras? Bom, Ascioli e JC Madureira, eu sou da área de educação, né? Militei no CEP Rio por 2 gestões e no CEP Campos, na direção, por 3 gestões. Eu dou aula ainda, eu sou funcionária da FAETEC da Prefeitura Municipal de Campos e atuo em sala de aula. Já atuei como direção de escola, uma escola técnica, mas eu sou uma professora de sala de aula. Como professora de sala de aula, a gente tem uma dimensão exata do que é a educação mostrada na TV, né, e o que é educação realmente que acontece no dia a dia. E isso nos faz pensar e manter a nossa trincheira de luta na defesa dessa educação de qualidade, de uma educação laica, de uma educação que possa dar todo o suporte que é necessário para que a pessoa esteja no mercado de trabalho e que nesse mercado de trabalho ela possa se desenvolver bem, uma educação que venha desde os primeiros anos da escola até a pós-graduação, que dê essa sustentação.
Hoje, nós tivemos um grande avanço, que foi a garantia dos 10% do PIB, mais dos 75% do pré-sal, para serem colocados na educação. Eu penso que foi um grande avanço, vai ser extremamente importante, mas penso também que nós podemos avançar mais, arrecadando de alguns outros setores para verbas que possam também ser agregadas a mais esses 10%, esses 75%, com a taxação de impostos sobre as grandes fortunas, da onde eu acredito que a mobilização venha a ser necessária, fazer pressão para que essa taxação das grandes fortunas aconteça, e que parte dessa taxação esses recursos sejam colocados para a educação. Eu defendo também que crie-se também mecanismos para se taxar os investimentos feitos na especulação financeira e que esses recursos também sejam colocados para a educação, porque nós temos que investir muito. Nós vimos que o governo federal, a partir de Lula, no governo Lula-Dilma, como a gente sempre coloca, nós tivemos mais de 270 escolas técnicas criadas, né? Nós vamos ver que nós passamos de 2002, de 3 milhões e 500 universitários para 7 milhões e 500 em 2012. Os vários mecanismos criados pelo governo para que as pessoas tenham acesso à graduação, eles estão sendo respondidos com o aumento desse número, com a inserção desse número. Mas no Estado, o que a gente vê? Nós saímos de 15º para 4º no IDEB. No IDEB, hoje, o Estado do Rio está na posição de 4º. E isso está sendo festejado. E a pergunta que nós fazemos é se o professor ele sente esse avanço? O aluno sente isso? A comunidade escolar sente que saiu de 15 para 4º? Isso é concreto? Há esse sentimento, realmente aconteceu essa mudança toda? E nós vemos essa preocupação de estar sendo, nos programas eleitorais, a partir de ontem ou anteontem, eu estou observando a divulgação desses índices, né? A estatística, mas que quem está na escola sabe muito bem que não é bem assim, que não é bem desse jeito, né? As estatísticas, elas não comprovam o dia a dia, porque ainda nós vemos, além das questões estruturais, que ainda estão muito aquém do que é necessário para se ter uma escola de qualidade, para que os filhos dos trabalhadores possam ter garantido o direito mesmo de acesso à cidadania, e que ainda nós não temos, que essa estrutura da escola ainda não corresponde ao que é preciso. E muito menos no Estado do Rio, quando eu estava no sindicato, continuam praticamente as mesmas lutas, que é a valorização do profissional de educação com salários dignos, que ainda não pode ser verificado. Em todas as eleições, os governos falam sobre essa questão da educação, pautam essa questão da educação apenas na hora como sendo prioridade, mas nós vemos que no dia passa a eleição e no dia a dia as bandeiras de luta dos profissionais de educação continuam sendo as mesmas, com salários que não atraem novos profissionais, e que saiu uma pesquisa que 2,5 professores abandonam o Estado por dia. No Estado do Rio, 2,5 professores abandonam o magistério. E a principal causa para esse abandono, é o baixo salário. Isso não sou eu que tirei, imaginei, que estou fazendo uma campanha contra o que está acontecendo no Estado. Não, isso são dados, estudos feitos, são dados comprovados e que mostram que a questão da valorização do professor, que se tenha salários capazes de mantê-lo na rede, que ele possa trabalhar com dignidade, ainda é um grande problema a ser discutido e buscar ser resolvido. Odete,
nessa semana você já comentou aí que foi publicado o resultado do IDEB. E no resultado do IDEB, o grande gargalo que foi apresentado para a educação brasileira é a situação do ensino médio. Quem é professor da rede pública, que está na rede pública estadual, que está justamente, que você fala, está na sala de aula, percebe que há um descompasso entre os avanços estatísticos, né? É que eu digo assim, as pessoas gostam de falar, os números não mentem, assim, é verdade, mas quem interpreta os números pode mentir, né? Manipula o número e mente. É dizer o seguinte, quem manipula vai interpretar. Existe uma manipulação muito grande nos números. Exato. Então, o que acontece? Eu sou professor da rede pública também, na rede pública estadual, e eu vejo no dia a dia que, além da questão salarial, além da questão do vencimento baixo, o que revela uma desvalorização do profissional, existe também a questão da saúde do profissional. Saiu um estudo rápido da OMC dizendo que no Brasil, 30% dos profissionais desistem da profissão de professor em função de problemas de saúde, em função da pressão, da violência, né? E quer dizer, qualquer coisa que você discuta hoje sobre educação, você tem que tratar da saúde do profissional. Então, Madureira, na pauta nossa de propostas, né, porque a gente pauta o que a gente quer discutir no parlamento. Está também a preocupação com a saúde do trabalhador da educação. E precisa ter, nós colocamos lá no nosso plano, no nosso projeto, a necessidade de projetos, de programas que atendam a categoria, que não tem hoje nem o IASERJ, onde ela possa ter um tratamento de uma forma melhor. Se quiser ter um tratamento melhor, tem que pagar plano de saúde, o plano particular, que são oferecidos até pelo sindicato. E que eu não acho isso uma coisa, uma coisa boa. A luta pela revitalização do IASERJ, para mim, é uma pauta que não deve sair, não deve ser afastada do dia a dia de quem está no fronte. E a questão de 30% do professor, nós que estamos em sala de aula, nós lidamos com uma série de problemas que passam desde a questão estrutural, que leva você a estar doente, quanto a relação que o professor hoje tem com o aluno, porque você hoje recebe alunos que muitas vezes, ou na sua grande maioria, não veem motivos para ele estar na sala de aula. Não é? A sala de aula, para ele, não tem atrativos para ele estar na escola. Uma escola que não atrai o aluno diante da série de ofertas que ele tem fora da escola. Certo. Você tem uma escola... Eu, por exemplo, trabalho numa escola municipal, onde o quadro ainda é de giz. Em pleno 2014, quadro de giz. Você quer passar um filme para o aluno, quando você termina de procurar onde está a televisão, onde está o vídeo, onde está... Já acabou o tempo da sala. Aí, quando você quer fazer qualquer outra coisa, é uma dificuldade. Quando você quer levar o aluno para fora do espaço da escola, já é uma outra dificuldade como levar esse aluno. Né? Muitas escolas estão sendo reformadas, que é uma outra questão problemática, e uma das primeiras coisas que são feitas nas reformas é tirar o pátio da escola, a área de educação física, para ampliação da escola. Outras escolas pegam-se casas que não tem nada a ver com uma estrutura de escola e transforma aquilo ali numa escola, e você não tem os atrativos. Né? Eu achei interessante... olha, vamos implantar o Mais Escola aqui. Olha, que bom, que bom. Eu estou vendo o professor, com a maior da boa vontade, indo de sala em sala, chamando os alunos para taekwondo, fazendo inscrição para taekwondo. Estou quieta. Aí, quem quer? Nós vamos ter aula de taekwondo a tal horário, quem quer? Eu quero. Eu esperei, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. E o tatame?
não tinha tatame. Estava escrevendo para o Mais Escola, né? E não tinha aonde fazer o taekwondo com as crianças. Então está lá o programa, a escola está inscrito, vai funcionar sem o tatame. Ora, aí eu acho, diante dessas coisas, você só percebe isso porque você está na sala de aula. Porque se você não estiver, quando vai, tantos inscritos no Mais Escola na taekwondo, mas se você não está na sala de aula, você vai acreditar que naquela escola ali está funcionando direitinho Mais Escola com essa parte esportiva. Então, o que fazer para atrair esse aluno? Já que, além de tudo isso, muitos alunos eles têm que abrir mão de estudar durante o dia, porque eles têm que trabalhar, para estudarem à noite. Aí a coisa complica mais, que já chega cansado, né? Eu imagino, aqui no grande centro, como que deve ser uma pessoa que trabalha aqui na cidade, para ir lá para um bairro mais distante, para ainda ir para a escola. Lá na minha cidade, as coisas parecem muito mais perto. E já é difícil o aluno que dorme, o aluno que chega atrasado, o aluno até que faz o esforço, mas ele não tem o retorno dessa escola maravilhosa que está em 4º lugar no IDEB, lá no papel. Mas o dia a dia não é isso. Quando ainda nós temos, deram um computador ao professor, né? Uma forma de atenuar, o computador foi importante, o laptop, mas não é só isso. É uma cobrança sobre o professor imensa nos relatórios, mas não cobra-se, mas não dá o retorno a esse professor para ele estar fazendo tudo isso de uma forma que ele veja que realmente ele está sendo valorizado, que aquela profissão é a profissão que ele escolheu. Porque não é qualquer pessoa que abraça a profissão de magistério. Não é. Para ser professor é muito mais do que ter um diploma, do que ir para a sala de aula. Você está lidando com pessoas, e cada um que está dentro da sala tem as suas especificidades, que se você não estiver atento, não estiver até bem de saúde, psicológica, você não vai perceber, né? Você não é como dar o remédio. Você tem um remédio que você pode dar para várias doenças as doses. Professor, não. Porque cada aluno vai receber as coisas de uma forma diferenciada. Professora Odete, candidata a deputada estadual, estamos aqui com a professora Odete Rocha, candidata a deputada estadual pelo PCdoB. A senhora falou inicialmente sobre o pré-sal, os royalties, o que seria destinado à educação. Eu tive até conversando com meu filho, caminhando, não hoje, né, vindo para o centro da cidade, eu disse para ele que o professor, na minha opinião, deveria ser o profissional mais bem pago do país. E se não fosse professor, não haveriam outros professores, não haveriam médicos, não haveriam engenheiros, enfim, não haveria nada. Então, o professor ele tem que ser um dos mais bem pagos. A senhora falou sobre captação de recursos, além do pré-sal. Eu queria que a senhora deixasse aí para os ouvintes, né, qual seria, além de ir às grandes fortunas, que eu também sou a favor, eu não escondo, nunca escondi, mesmo como profissional de imprensa, as minhas ideologias políticas. Eu nunca escondi isso de ninguém. Eles mandam e-mail aí para mim, cansando de me atingir, e eu, como profissional também, já me cansei de ouvir, já nem ligo mais para isso. Mas depois dos nossos comerciais, né, hoje nós vamos ter que fazer um comercial mais curto, que a senhora colocasse essa questão aí de captação de recursos para a educação, independente do pré-sal e das grandes fortunas. Isso eu considero um assunto muito importante, para que o professor seja regiamente pago, e muito bem pago. Essa é a minha posição. Já me perguntaram, você é a favor da greve dos professores? Eu digo que sou. É o nosso instrumento, né? É a maneira que ele, é um instrumento que ele tem de mostrar, opa, eu estou aqui, eu preciso ganhar mais. Fui um que aqui, neste microfone e outros, não fomentei greve, mas disse que sou a favor, mesmo porque eu não sou professor, como estamos fazendo agora,
tomamos o sindicato e agora a ABI, porque acontece há 12 anos que jornalista não tem piso salarial alterado. Bom, mas é uma outra questão. Depois dos comerciais, eu gostaria de falar também, se o âncora do programa permitisse. O âncora aqui é o JC Madureira. Governo Rosinha Garotinho em Campos. Eu gostaria de falar sobre isso, que, na minha opinião, foi um desastre completo em relação ao IDH, ao IDEB, entendeu? E eu canso de ver o ex-governador, atual candidato, a falar, me perdoe aqui, aos ouvintes simpatizantes do candidato Garotinho, mas foi um desastre total, na minha opinião. Isso não expressa da senhora nem a do JC Madureira. Mas como a senhora é de Campos, eu gostaria de ouvir isso também. Primeiro a captação de recursos, depois essa questão aí. Pede aos nossos comerciais, por favor, meu querido. Vamos que vamos. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Bom dia, amigos ouvintes. Voltando aqui para o nosso intervalo, são 9 horas e 44 minutos do dia 12 de setembro de 2012, programa Conexão Tupinambá Índio Quer Saber. Estamos recebendo aqui a professora Odete, candidata a deputada estadual no pleito agora de 2014. Nós estávamos debatendo aqui no primeiro bloco sobre as suas principais propostas, ideias, e o Acioli deixou 2 perguntas no ar para responder nesse bloco. A primeira pergunta é sobre a questão de recursos para a educação. Qual seria as sugestões da professora Odete para buscar mais recursos? E a segunda é qual seria a sua opinião, a sua avaliação sobre
a família Garotinho e o seu desempenho na cidade de Campos. Os governos que eles fizeram em Campos. Os governos. Nada pessoal, os governos. Eu digo que os governos, eu me atrevo e me dou o direito de dizer os desastrosos governos que foram feitos em Campos. Pelo Garotinho, que foi petista, ele foi banido do partido. Eu acompanhei toda a trajetória política desse cidadão, inclusive da Rosinha. Entrevistei o Garotinho 3 vezes e a Rosinha 2. E saí absolutamente insatisfeito com as respostas que me foram dadas. Mas como eu sou jornalista... Tem que absorver, né? Eu tenho que absorver. Não tenho como... Agora, como cidadão, não me conformo. Eu costumo separar o profissional do cidadão. Mas vamos lá, professora. Odete, vou te dar aqui uma informação para te ajudar na resposta. Já está circulando hoje pela internet, peguei aqui agora no Facebook, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da ONU, né? É um órgão, um braço da ONU, divulgou uma nota dizendo que o Brasil destina mais do seu PIB para a educação do que os países ricos. Recentemente, o Brasil teve 3 decisões que beneficiam diretamente a educação. É a questão de 10% do PIB, é a questão da destinação dos royalties do petróleo para a educação e dos 50% do Fundo Social. Ou seja, a pergunta do Acioli, eu já vou soltando a provocação para você. Hoje, a educação, ninguém mais pode dizer que o problema é falta de recurso, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Eu comungo desta opinião. Hoje, ninguém mais pode dizer, seja para pagar professor, seja para melhorar a escola, seja para mudar o sistema, hoje, recurso não falta. E coroado pela declaração da OCDE. O Brasil, no mundo, é o que mais destina recursos do seu PIB para educação. E o Estado do Rio de Janeiro? Deixa eu falar. Eu não nego que a gente teve grandes avanços. Nós temos um Plano Nacional de Educação que a gente tem metas a cumprir por 10 anos para atingir o objetivo. Ajudamos até a construir esse plano, desde a primeira fase que passa pelos municípios até chegar na Conferência de Educação lá em Brasília. Eu acredito que, sim, hoje nós temos o dinheiro que antes era alegado não ter. Eu acredito também que você vai precisar, além de fiscalizadores, de parlamentares fiscalizadores, para que todo esse dinheiro, esses recursos que venham para serem aplicados na educação, realmente sejam aplicados na educação, mas também parlamentares que estejam intimamente ligados com tudo que diz respeito à educação e que possam, além de estarem fiscalizando, estarem propondo em cima, evidentemente, do Plano Nacional de Educação, fazendo valer e fazendo acontecer tudo que vem sendo proposto. O que eu coloco aqui, que para a gente ter o que a gente pensa sobre uma educação pública de qualidade para todo o conjunto da população brasileira, desde do primeiro segmento até a pós-graduação, todo esse montante que a gente tem que comemorar, que não foi uma coisa fácil de ser conseguido, que ele precisa agregar-se muito mais recursos a ele, porque a população não vai parar de crescer, nós sabemos disso, e porque nós temos muito mais coisas a fazer, que daqui um tempo que nós planejamos, vai ser necessário replanejar, porque novas demandas surgirão. E em relação a se ter mais recursos para a educação, como eu já disse, o que nós propomos, e não vai ser fácil, é realmente parte da taxação das grandes riquezas, das grandes fortunas, taxação de que se especula no capital, na especulação financeira que corre solta. É preciso dar isso. Essa luta não vai ser uma luta fácil.
Claro que não vai ser. Nós não estamos numa sociedade, nós estamos num capitalismo, e as regras do capitalismo nós vamos ter que ter um enfrentamento duro em relação a isso. E outro enfrentamento duro, assim, olha, em relação a todos esses recursos que vêm aí, é que, na minha posição, esses recursos devam ser aplicados na escola pública. Agora, você imagina o debate que vai ter, e se não tiver o comprometimento de quem esteja em parlamento em relação à escola privada. Os recursos para a escola pública, que é o que eu defendo, para a gente ter essa escola pública que a gente sonha, com profissionais valorizados, não só profissionais valorizados, mas que tem estrutura e condições de trabalho para que esses profissionais hoje não tenham aí os 30% doentes das mais diversas formas. Então, você tem que ter um ambiente de trabalho que proporcione trabalhar, né, como um fomentador de conhecimento. Para isto, você precisa ter entidades fortes que possam estar fazendo esse debate, de comprar isso, de pressionar nesse sentido. Porque, nesse sistema que a gente vive, as pessoas não vão simplesmente, ou a maioria de parlamentares que já são comprometidos com as grandes fortunas, com o capital especulativo, essas propostas não serão facilmente aprovadas. Você vai ter que fazer o debate e buscar agregar as pessoas, né, a sociedade, em torno deles. Vai ser fácil? Não, como nada é fácil. Como nós que estamos numa posição diferenciada em relação a quem controla as riquezas no país, nós sabemos que não é fácil dar passos, e devemos comemorar esses passos importantes em relação a recursos para a educação. Mas eles, por si só, não vão dar conta de toda a necessidade que se tem. Só para você ver, você que falou aí em Campos, a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, é localizada em Campos. A UENF vive numa constante greves, porque está sendo sucateada. Um hospital veterinário que tem dificuldades para funcionar, os laboratórios com dificuldades para funcionar, os funcionários administrativos, no ano passado, tiveram 0% de reajuste. Aí leva esses funcionários novamente a retornarem à greve. Então, se você vê que pode-se ter o dinheiro, mas se não tiver o comprometimento para a aplicação desses recursos, esse dinheiro não vai chegar onde ele tenha que chegar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu só acho que, para você ter mais recursos, a gente aponta algumas possibilidades. Sim, só que, para ter essas possibilidades, não depende só da gente. A gente faz o debate, mas a gente tem que agregar pessoas a fazerem, estarem ali cobrando para que você crie os mecanismos de arrecadação. Você respondeu, em parte, a minha pergunta, porque o que foi respondido aqui em relação à universidade, aos recursos que são vindos do governo federal. A minha pergunta é o município, o governo municipal. Não, isso é a segunda parte que eu vou te responder. É a segunda parte. Porque me interessa muito saber, em relação, já que você vive lá em Campos, né? Já foi candidata a prefeita, conhece aquilo lá, eu conheço bem Campos, cidade até prazerosa. Nossa, tive muito por lá, São Fidélis, Campos, enfim, eu viajei muito essa área aí do Norte Fluminense, né? Corri aquilo tudo por lá, já tive diversas vezes em Campos, e já fui ver jogo do Flamengo lá com o Americano e o Goitacás. Eu sou americano, né? Quando era da primeira divisão, inclusive... Eu sou americano lá. O Americano foi vendido, foi né? vendido, destruíram o campo. Destruíram tudo. Destruíram tudo. Mas continuamos resistindo. Isso tem que ser. No futebol, sim. Eu quero saber da destruição do governo Rosinha, garotinho. Bom, eu costumo não ser leviana quando falo em aspectos positivos, mas eu costumo ser firme quando eu falo nos aspectos negativos, né? Como profissional da educação, até hoje, por mais que o sindicato e a categoria pressione, nós não sabemos o que é feito em relação aos recursos do Fundeb. Não tem nenhuma informação, embora todos os pedidos de esclarecimento sobre
esses recursos, né, nós não temos. Não apelaram ao Ministério Público? Tudo que você puder imaginar já foi feito e a gente não tem nitidez do que aonde realmente ele está. Nem o Ministério Público conseguiu? Não. A segunda questão, estão festejando que nós saímos de último lugar no IDEB para o penúltimo. Aí eu não festejo, porque a história da cidade em relação à educação é lamentável. Primeiro foi implantado no governo em governos anteriores a aprovação automática para justificar aquilo que Madureira diz, os índices, né? As estatísticas. As estatísticas. Isso é invenção do César Maia, né? Acompanhado pela Rosinha. O que acontecia? Quando o aluno chegava no 6º ano, que é a 5ª série antiga, ele mal sabia ler e escrever. Isso para filho do trabalhador, porque para filho da classe média, já a escola particular já era uma outra realidade. E a gente questionando isso. Ora, aí a aprovação automática, entrou o governo naquela lógica de o que o governo faz, o outro não absorve. Foi bom. Então não tem mais aprovação automática. Só que o desgaste, ou melhor, as consequências desse processo vai demorar a sair da realidade da população. Não é? Porque você realmente sacrificou, né, uma série de anos daquelas camadas sociais em relação ao ensino-aprendizado. Por consequência disso, a mesma pessoa que foi secretária de Educação que aprovou isso sai do governo, que suspende, depois volta para o governo Garotinho, negando, a vereadora Maria Auxiliadora, negando a aprovação automática, que não era mais desse governo, né? Já era do outro, só que ela estava no outro governo, onde isso foi aprovado. Isso tem consequências diretas até hoje no processo. E nós vamos ter que passar muito por isso. E é inadmissível que um município que tem um orçamento muito maior que muitas capitais no Brasil, que é considerado o 5º em orçamento, nós tenhamos dificuldades, professores ganhando muito menos que deveria ganhar, escolas, como eu já te disse, como é a minha escola, que eu ainda não te disse o pior da minha escola. Minha escola foi reformada, mas se chover, você tem que parar a aula. Parar a aula porque pinga água, né, sobre os alunos que vêm da calha. Carteiras, eu tenho tudo isso registrado. Carteiras quebradas. O aluno não tem como, são carteiras quebradas, você não tem ventilação devida por conta como é que diz? De janelas adequadas. Você tem os espectros de ventiladores, que o ventilador não funciona. E como é que você quer que esse aluno, um dia quente, esteja sentado numa sala de aula, adorando estar aprendendo, se ele não tem água, ele não tem carteira, ele não tem ventilador, ele não Campos, tem... quando faz calor. Isso, em Campos dos Goitacazes, uma das cidades mais ricas do Brasil. Falo isso porque eu dou aula em sala, eu estou em sala de aula e eu vivencio isso. Tá? Portas quebradas, mas a fotografia da escola na internet para apresentar a escola é linda, é só a fachada. Aí quando você entra, é o município, né? Você tem um município hoje, no meu entender, pelos recursos que entram, era para ter todas as ruas asfaltadas e as ruas com esgoto na cidade funcionando. Não é isso, nós temos valas com esgoto nas ruas. Esgoto a céu aberto. Né? Esgoto a céu aberto. Ainda, ruas de chão, mas aí faz nas ruas principais. Faz bonito, alamedas lindas com tudo, e nas ruas em torno daquela alameda você vê as dificuldades, principalmente nos bairros periféricos. Fora os recapeamentos, que são feitos constantemente nas áreas centrais, em detrimento de fora. Agora inventaram uma ciclovia, né? Agora em período eleitoral, caríssimo, eu deveria até ter trazido os números. O que é uma ciclovia? Pintaram as beiradas das ruas de uma cor vermelha, com a seta que vai e uma seta que vem.
disseram que aquilo ali é ciclovia na cidade inteira. Para justificar o que é isso? Se vocês olharem, você vai dizer, não é possível, né? Tem foto de tudo. Ciclovia é isso, uma faixa, vamos dizer, de 2 metros, desenhadas, pintadas ao longo das avenidas, com a seta que vai e vem, e aí já viu quanto que não custou. Aí, na semana passada, foi anunciado, acredito, onde? Na comunidade aqui, eu acho que é Pavãozinho, deu dado, que o candidato a governador iria fazer ou estar implantando orquestras, dando valor à música. Lá em Campos, tem uma ONG chamada Orquestrando a Vida. Eu sei, eu conheço. Essa Orquestrando a Vida... Já tiveram aqui no Lago da Carioca. Isso. É um trabalho maravilhoso feito pelo Johnny Willis. O Johnny faz um trabalho com comunidades, crianças e adolescentes de bairros periféricos, que nas condições de lá, de Campos, não teriam acesso ao que tem lá. Tem uma orquestra, tem várias orquestras, mas viaja fora do Brasil, viaja pelo Brasil, e a orquestra para fechar, porque a prefeitura não repassa os recursos para a ONG. Aí eu pergunto, se na própria cidade, não é? Você tem uma ONG maravilhosa dessa, um trabalho reconhecido internacionalmente, que além de tirar essas crianças da rua, de transformar essas crianças em músicos com a autoestima, porque eu vou lá, eu conheço, aí lá com dificuldades financeiras, mas vai abrir aqui no Pavãozinho a promessa de abrir escolas de música e dando valor à arte. Eu questiono, e por que aqui pode ser e lá em Campos nós temos estamos com essa dificuldade, que é matéria de todos os jornais, e vários artistas já absorveram ou já compraram essa discussão da ONG Orquestrando a Vida, que a gente também compra, que é um absurdo que numa cidade rica como a nossa não se tem a questão cultural reduzida a alguns shows, artista local, o cachê é mínimo, artista, por exemplo, nada contra, Tiaguinha, 220 e poucos mil reais. Não é? Então, isso eu estou falando do transporte público. É R$1 a passagem, mas os ônibus são quebrados, sujos e não cumprem horário. Esse é o transporte público de Campos. Eu pego ônibus aqui no Rio, mas transporte público, para mim, que aqui deve ter também problemas, mas comparado o que é em Campos, se vocês forem lá, vocês ficam de boca aberta. Como que pode aqueles ônibus que deveriam ser sucateados sendo servidos à população? E mais, tem segregação, porque tem 2 margens do rio. O Rio Paraíba passa a cidade de um lado e a cidade do outro. Na cidade onde tem os bairros mais populares, os ônibus são piores, sucateados mesmo, no estrito senso do que vem a ser, que na cidade onde você tem um comércio, onde você tem os bairros de pessoas mais abastadas. Então, ainda por cima, a segregação. Outro problema, se você mora do lado dos bairros mais periféricos e tem um hospital também do lado do bairro periférico, quem mora no norte tem que ir à cidade e do outro lado do rio para pegar ônibus para voltar para o lado, por exemplo, de Guarulhos. Não há um planejamento, a interligação dos bairros. Preste atenção, gente. Campos, dos Goitacazes, você não tem interligação dos bairros, o que dificulta a vida da grande maioria dos trabalhadores. Bem, está aí a professora Odete contando as mazelas de Campos. A professora Odete é candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Avisando, como os microfones da Rádio Mundial chegam longe, né? Avisando que as portas estão abertas para qualquer pessoa que queira vir aqui contar outros casos de Campos, ou mesmo fazer defesa do que está sendo dito aqui. Madureira, a gente tem que ir para um breve intervalo aí.
Toca o barquinho aí com a professora. Vamos para os nossos intervalos, são 10 horas e 4 minutos, a gente volta já já. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. www.pensaleianewsfm.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Meus amigos ouvintes, internautas, 10 horas e 7 minutos, estamos voltando aqui para o nosso terceiro bloco do programa Conexão Tupinambá. Índio Quer Saber, hoje 12 de setembro de 2014, com a presença aqui da professora Odete Rocha, que é candidata a deputada estadual aqui no estado do Rio de Janeiro, presença do Acioli aqui, fazendo um bate-papo sobre propostas, programas. Antes da gente voltar aí para esse debate mais de opinião, quero fazer aqui uma propagandazinha de leve. Primeiro, todos os professores da rede privada municipal, sindicalizados ao Simpro, dia 19 de setembro, às 20 horas, é a posse da nova diretoria eleita. A diretoria a chapa que derrotou a Pelegada. A posse vai ser dia 19 de setembro, às 20 horas, no Colégio Pedro II, Unidade Tijuca. Rua São Francisco Xavier, 204, lá na Tijuca, obviamente, né? Pedro II na Tijuca, só pode ser da Tijuca, não vai ser em Bangu. Mas, só para lembrar, dia 19 de setembro, 20 horas, é a posse da nova diretoria do Simpro Rio de Janeiro. A outra propaganda aqui, senhor, está fazendo muito sucesso o livro Um País Chamado Favela, de Renato Meirelles e Celso Ataíde. Já teve o lançamento do livro em São Paulo. Ele é resultado de uma pesquisa feita pela empresa Data Popular, que trata sobre a questão do ascenso da chamada nova classe média, né? O ascenso da classe C e D, chamada nova classe média. Então eles fizeram um estudo pelo Data Popular e publicaram um livro, Um País Chamado Favela. Aqui no Rio de Janeiro, o lançamento do livro vai ser na livraria Travessa, no Shopping Leblon.
A questão engraçada é o título, né? Um país chamado favela, e o lançamento é... Eu vi o professor Mário Brum compartilhando no Facebook. Exatamente. Né? A data do lançamento aqui, se não me engano, é dia 26 de setembro. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho, porque eu não anotei a data, para dar a data certa a todos. Nós estaremos lá cobrindo o evento, para que todos tenham depois informação. Vamos fazer uma entrevista com o Renato Meireles. Vai ser dia 26 de setembro. 26 de setembro, às 19 horas, na Livraria Travessa do Shopping Leblon. O livro Um País Chamado Favela. Mudando um pouquinho aqui de assunto, não de tema, né? Ainda falando da política, mas começou no jornal O Globo dessa semana, pelo menos eu vi ontem e vi hoje. Ontem saiu publicado o Aécio Neves e hoje saiu publicada a entrevista da Marina. A sabatina do jornal o Globo com os candidatos a presidente da República. E já está repercutindo na internet a posição da candidata Marina pelo PSB, entre outras que ela já declarou, mas ela falou que, se for eleita presidente, vai acabar com o Ministério dos Esportes. Foi a declaração que ela deu. Além da outra declaração que ela deu, que é justamente o não investimento, não usar o pré-sal como mola propulsora do desenvolvimento econômico, e também, óbvio, se não vai usar o pré-sal como mola propulsora do desenvolvimento... É porque não vai usar na educação. É porque não vai usar na educação, exatamente, né? E aí não tem como negar, dizer lá que a Fundação Itaú, que tem um projeto de educação em parceria, se eu não estou enganado, com a Rede Globo, com a Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo, parece que há um... Sempre teve. Pois essa parceria era com o Unibanco. Como houve a fusão Unibanco-Itaú, aí ficou agora grupo, né? Itaú, Rede Globo. Globo montou um outro grupo aí, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro tinha gente daqui da esfera estadual e da esfera municipal que queria fazer parceria com essa instituição. Eu não vou dizer o nome para não prejudicar a rádio, mas basta saber que é daqui, da prefeitura e do governo do estado do Rio de Janeiro. Não, você pode dizer o nome. Olha só, o lema da rádio aqui é o seguinte: é jornalismo verdade, com liberdade e sem distorções. Disso eu não abro mão, eu faço a direção de jornalismo, não abro mão. Se você quiser, está à vontade. Acorda, Eduardo Paes. Tu vai votar na Marina? Não vai prejudicar em maneira nenhuma a rádio. Eu sou um dos maiores críticos do prefeito Eduardo Paes aqui. Um dos maiores, um dos mais possessos críticos da atual administração municipal do Rio de Janeiro. Não pode falar assim. Acorda, prefeito. Odete, mantendo na política, fizemos esses comentários, mas só para incrementar mais aqui, para a gente fazer uma discussão mais sobre o quadro político que está se desenhando aqui no Brasil. A eleição de 2014, ela teve surpresas, né? Ninguém esperava a morte de Eduardo Campos, que mudou completamente o quadro eleitoral. O Aécio Neves, que estava cantando vitória, que ia derrotar a Dilma no segundo turno, agora está fora do jogo político, está ali, mantém a candidatura talvez para garantir segundo turno entre Dilma e Marina, mas efetivamente o PSDB, depois das últimas pesquisas, vai ficando claro que é carta fora do baralho. E também vai ficando evidente, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Romário vai se consolidando como senador, Pezão crescendo, Garotinho tendo uma queda, e vai talvez se consolidando um quadro aí até o dia 17. Porque o dia 17, Acioli, é o dia em que o delator premiado vai à CPI da Petrobras no Congresso Nacional. O Aécio Neves já está dizendo na televisão, inclusive ele falou na entrevista do Globo, que a eleição a partir do dia 20 será outra, 20 de setembro, porque dia 17 o cara foi convocado para comparecer à CPI,
E o Aécio Neves já está dizendo que depois desse depoimento a eleição será outra. Ou seja, a eleição de 2014 ela está vivendo de sustos, grandes sustos. Olha só, não espera um depoimento com a fidelidade que ele deu à Polícia Federal. Mas a CPI pediu depoimento para a Polícia Federal. A CPI pediu. A presidente Dilma pressionou o Planalto, o Palácio do Planalto está pressionando, todo mundo quer saber, inclusive eu. Né? O brasileiro em geral quer saber. Mas não vamos esperar aquele depoimento assim, bombástico, não. Está entendendo? E quando você colocou, é bom que se coloque aqui o que aconteceu aí com o Eduardo Campos, o efeito luto, que foi a crescida da Marina, desidratou a campanha do Aécio. Esse é para lá de carta fora do baralho. O perigo para a reeleição da Dilma é justamente porque o Aécio Neves é conhecido como, eles são boquinhas, eles são partido da boquinha. Eu estou falando isso aqui, eu digo, jornalismo verdade, não estou aqui fazendo campanha política para ninguém, mas é partido da boquinha. E vão apoiar a senhora Marina Silva. Com todas as, na minha opinião, sempre digo, as neiras que está dizendo. Inclusive, acabar agora com o Ministério dos Esportes. Amanhã ela está com outra opinião, hein? Amanhã ela está com outra opinião. Marina. Aborto, Ministério dos Esportes e outras coisas mais. Mas vamos ver a professora aqui. Né? Professora Adete, candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio de Janeiro, é a nossa entrevistada. Eu sempre coloco que na guerra você tem lado ou não, né? Mas é evidente que a Rede Globo já assumiu o lado que é a Marina. Né? Virou a principal panfleteira da Marina é a Rede Globo. Evidente, Marina representa para mim um retrocesso. Em vários aspectos. Retrocesso porque ela vai atender não à maioria do conjunto da população brasileira, dentro de tudo que ela propõe, mas aqueles segmentos que já foram barrados, começaram a ser barrados com a entrada do Lula para o governo. Então, quando fala em autonomia do Banco Central, no senso comum, para as pessoas ficarem entendendo de uma maneira mais simples, o que a gente entende é quem é que vai estar à frente mesmo da economia, quem é que vai ditar. Vai passar a ser banqueiros, especuladores que vão estar fazendo isso. E vai ser para interesse da grande maioria da população? Claro que não. Certo. Essa questão de acabar com o Ministério dos Esportes atinge em cheio nós, né, do PCdoB, porque o Ministério dos Esportes, o ministro dos Esportes é do PCdoB, mas atinge principalmente a quem? Todos os programas que o Ministério dos Esportes coloca aí nas várias cidades, nos vários municípios, cidades e estados, para a grande maioria da população que tem acesso a esse Ministério dos Esportes. Né? O Aldo Rebelo, ao meu ouvir, e pelo que deixou dito, tinha um balde de criolina para jogar naquela imundície que é a CBF. Sim. Agora esse balde de criolina vai ficar lá. Vai ficar. Pelo instinto ministério, que precisava ser jogado. Isso, sim, não estamos dizendo que não vai. Mas diante se a Marina, eu vou colocar aqui o que eu penso. Ela ela tende a não ganhar as eleições. Porque temos que entender os números. A gente sempre trabalha com números, não é? Milhões de brasileiros saíram da esfera da extrema pobreza. Milhões de brasileiros passaram para essa nova classe C. Isso incomoda alguns setores. A gente sabe muito bem que toda essa questão que é dita em relação aos aeroportos, de ter pobre no aeroporto, de ter negros no aeroporto, isso incomoda, coisa que antes não se via. Né? Na chegada quarta-feira aqui no Rio, o taxista falou que ia votar na Marina. Aí eu coloquei para ele assim: olha, senhor, não vai ter mais tanta gente pegando táxi assim, não, porque o que possibilitou
vários setores da sociedade pegar táxi, foi a entrada, a melhoria, né, que Lula vai dar aí em vários setores da sociedade, porque até onde eu vivo na minha cidade, táxi era coisa para rico, né? Hoje a grande maioria pega. Ele ficou olhando assim para mim, pode parecer uma brincadeira, mas é concreto. Há 8 anos que o brasileiro come carne à vontade. Come carne, uma série de coisas. Então, isso daí as pessoas... Aí, quando a gente pensa em Marina... Antigamente era o frango, né? Hoje quando eu penso em Marina, eu penso nas manifestações de junho. As manifestações de junho, elas não queriam retrocesso. Elas queriam mais avanço, mesmo que eu pense que avanços no molde do capitalismo. Elas não brigavam pela ruptura, pelo novo sistema, não era isso. Mas era por mais avanço, melhorias. Se as pessoas não querem um retrocesso. Dado esse sentimento, eu já vi pessoas lidando com juventude de universidade, por conta desse medo do retrocesso, as pessoas falando em votar em Dilma, pessoas que antes estavam eram reticentes ao PT, a Dilma, mas o confronto do avanço com o retrocesso, ele está se dando em vários setores. É isso que está se dando. Por isso, eu não vejo a Marina com toda esse ímpeto de ganhar a eleição dessa forma. Porque se a gente for olhar o gráfico que saiu do Datafolha anteontem, que ontem também estava sendo explorado, o ápice da Marina é dentro da comoção da morte do Eduardo Campos, mas ela já desceu... É o efeito luto. Né? Já desceu um pouco. Ora, se tem um trabalho... As pessoas já começam a ver, quando ela fala a posição... Tem uma posição homofóbica, sim. Né? Tem uma posição homofóbica. É evangélica, não? Você pode ser evangélico. Eu escutei vários pastores dizendo que a questão não está em ser evangélico. Em época de eleição, né? Evangélico. Em época de eleições, né? Não, e os pastores estavam falando, não estão ligados com essa questão de eleitoral, assim, diretamente. Não está em você ser católico, evangélico, espírita. Não é isso. É como você compreende a sociedade com toda a sua pluralidade. E como você compreende o ser humano como um ser humano que tem direito às suas opções. Você ter lá as suas questões éticas, para você, morais e éticas, né? Para você é uma coisa. Agora, você não vive numa bolha. Quem se propõe a governar um país com dimensões continentais como o Brasil, com a diversidade cultural que o Brasil tem, com milhões de pessoas de várias formas, você não pode ver o Brasil como um pacote ou como um modelo de roupa. Você vai ter que dialogar governar para essas diversidades todas. Dito isso, Marina, quando ela se coloca com aquela postura extremamente conservadora, extremamente retrógrada, ela afasta vários segmentos, que esses segmentos já tiveram oportunidade de estarem se posicionarem e levarem as pessoas a se posicionarem em relação a eles, como é a questão da nossa diversidade religiosa, como a questão da opção sexual. Como que você hoje vai dizer que você não tem esse debate na sociedade, se você tem marchas aí que levam milhares de pessoas para a rua? É o que mais tem. Não é isso? Como você pode ser contra as religiões de matrizes africanas, se as pessoas estão assumindo de forma muito mais aberta que anos atrás? Isso está no dia a dia. As pessoas hoje não têm mais vergonha, não escondem mais, né, as suas posições. Nem aí tem por que esconder. Em 2014 vem uma Marina para fazer esse debate que já está, para mim, superado? Não, mas já está muito avançado na sociedade. Então, você colocou uma coisa interessante do motorista aí, essa questão que você colocou do motorista no taxista. Eu conversando com um cidadão lá no Meier, ele é vendedor de churros, é um grande vendedor de churros, e a barraca dele de churros fica cheia, e ele estava conversando sobre essas coisas que rolam no Facebook, a velha mídia mofada e comprada de junta de outras ordens, para fora, estava classificando a presidente Dilma como, chamou de bandida. Eu digo, olha só, você vai votar na Marina?
Ora, vou. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai trocar uma bandida então por outra. Você vai trocar uma bandida por outra. Eu estou sem razão em afirmar uma coisa dessa. Foi o que eu disse para ele. Se a questão... Olha como é o pensamento do eleitor. O taxista já disse uma coisa mais ou menos. Não, o cara chamou de bandida. É o que o jornal O Globo está retratando. Como você falou ainda agora aí, a campanha aberta que era do Aécio, que desidratou, o jornal O Globo está tratando exatamente, só não coloca a palavra, só não coloca lá o adjetivo, mas está tratando dessa maneira. E outra coisa, eu estava conversando em off aqui com o Madureira, antes de nós chegarmos aqui no estúdio. As pessoas veem a pesquisa, fulano tem 40%, Beltrano tem 37%, polarizou. Não, mas tem que ver os números, conforme você colocou, os índices de rejeição. Meu garotinho. O Jornal Globo, caso do garotinho, o Jornal Globo aí, e algumas páginas do Facebook, páginas pessoais, é claro, já elegem a Marina em primeiro turno. Isso é uma balela, isso é mentira. Não vejo isso assim. Né? A pessoa politizada sabe que não é assim. Haverá um segundo turno, ninguém aqui está duvidando se ganha, se perde, mas vai haver um segundo turno. Sim. E os números não são os que apontam para cima, não. Tem a rejeição, o índice de rejeição é grande, como é o do garotinho. Por Mais isso que eu digo, 40%, tem um teto dele já está. Essa polarização com o pesão, entendeu? Como eu disse no início, eu, por exemplo, eu não tenho direito de escolha. Eu não tenho mais direito de escolha. Entendendo? Quem é o candidato? É verdade. Não vamos aqui citá-lo, mas o eleitor hoje está pensando nisso. Então a turma do garotinho está pensando que chega no segundo também, não é bem por aí, como é a questão da Marina. Eu ainda acho que, pessoalmente, acho que a Dilma é reeleita. Eu acho. Não, eu estou acreditando na reeleição da Dilma, né? E essa eleição, eu estou falando que ela é atípica e está sendo... É uma outra eleição em todos os aspectos. A sensação que a gente tem é um outro tempo de eleição, uma outra forma de se fazer eleição. Você não vê mais aquela quantidade de pessoas na rua. A rejeição pela propaganda eleitoral de rua, panfletos, está sendo muito grande, não é? Lá em Campos você vê uma calma danada, parece que não tem eleição. Então vai ter que ser repensado novas formas daqui para frente de você fazer todo esse debate, que não vai poder ser feito só no mês de setembro, a véspera da eleição. Vai chamar todo mundo para retomar a discussão política, para desencadear em outubro, bem antes de quando começa o processo eleitoral. Todo dia, o Aécio fala do dia 17 ao dia 20 vai ser uma outra eleição. Vai ser uma outra eleição? Existe muito mais coisas que o desejo do Aécio. Sim, mas ele não esclareceu que é eleição, né? Falou, muito mas não mais coisas que o desejo. Existe mais ele tem um desejo. Desejo do Aécio. Existe muito mais coisas que acontecem em torno do processo eleitoral que o meu desejo, que o seu, que o dele, né? Fala essas coisas para poder criar o impacto na mídia, para chegar à população. Mas eu ainda acredito que essa história não vai bater na eleição da Dilma. Não vai bater. Porque a gente vivenciou muito mais crises pesadas, que para mim, elas têm, tudo tem que ser investigado, sim. Isso daí, quem tiver responsabilidade tem que pagar pela responsabilidade, tá? Tem que ser. Mas, por outro lado, também a pessoa sabe que nunca, em nenhum tempo, tantas pessoas foram julgadas, condenadas, como nesse processo agora que nós estamos vivendo.
E o desejo do Aécio não vai se concretizar, que é o desejo de tornar a Marina como que diz, a presidente do Brasil. E também é o desejo dele que ela torne-se presidente, e é o meu que ela não se torne presidente. Então, o candidato S. Neves, ele manifestou essa opinião porque ele só conhece o sudeste do país, né? Mas veja ele só conhece você, o sudeste do país, você, né? Veja você. É o que me parece. Ele não porque conhece os grandes colégios eleitorais. O maior do Brasil está no Nordeste. Então ele só conhece o sudeste do país. As demandas desses outros, muitos lugares que antes não, as pessoas literalmente morriam de fome mesmo, né? Sabe lá o que é isso? Para quem vem de uma camada da sociedade que não sabe o que é passar fome, é muito fácil Professora fazer Odete, o discurso. Eu, como profissional de imprensa, ouvi o que a senhora está falando de perto. No meu dia a dia como profissional. Eu vi assim de perto. Então, dá vontade de chorar. A Cioli, professora Odete, veja bem, se a Marina diz que é o novo, que ela vai mudar tudo, inclusive velhos hábitos, diz que vai governar com os melhores, no Globo de hoje, panorama político, FH negocia apoio à Marina. Então, gente, que é mais retrocesso que isso. Isso aí já estava para lá de alinhavado. Né? Sim, mas divulgou tarde. Mas eu quero reafirmar que cada vez mais vai ficando nítido que de mudança realmente não tem nada. Mas eu quero registrar hoje aqui eu quero registrar e deixar aqui para todo mundo uma coisa que eu vou dizer. É verdade. Do ponto de vista de conteúdo, só existem 2 projetos. É o do retrocesso, da era Fernando Henrique Cardoso, PSDB e companhia, ou é continuar as mudanças, continuar avançando? Perfeito. Agora eu só vou chamar atenção para uma coisa. Do ponto de vista histórico, é a primeira eleição da história da República Brasileira em que no segundo turno não terá nenhum partido de direita formalmente disputando o poder da República. Sim. A direita não, a direita está fora. A direita pode apoiar a Marina, a direita pode comprar o programa da Marina. Mas está fora. Mas a direita está fora do segundo turno das eleições nacionais para presidente da República. Isto é a primeira vez na história, como diz Lula, nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse país. Para você ver. E que, de certa forma, de você é ruim, né? Porque você não tem com quem para polarizar da forma que se precisa numa democracia, né? Lógico, ter os vários lados para poder até forçar o avanço, a reflexão, a mudança, às vezes, de algum rumo errado. Porque isso daí é importante dizer. Mas também nós temos que levantar aqui que a Marina ela incorporou, né, uma posição camaleoa, né? Isso é muito ruim na política, porque fala uma coisa agora e sofre uma pressão, aí daí a 2 dias, sabe-se lá quando são 2 dias, aí já muda de opinião. Isso gera também desconfiança, insegurança até em quem vai votar nela, certo? E isso já é um outro elemento que me ajuda a pensar que nós não vamos ter Marina presidente. O problema é que eu vejo o seguinte, falta de opinião própria da candidata Marina. Ela é articulada pelo partido. Não digo que é falta de opinião, olha, eu acho que a forma como foi construída a candidatura, né, e tudo que gerou em torno da candidatura dela a partir da morte do Eduardo. É evidente que tiveram que fazer rearranjos. E esses rearranjos ficam confusos. Sim, mas quando ela assumiu o lugar do Eduardo Campos, ela tinha as opiniões dela próprias. O próprio vice dela e alguns segmentos do partido não a queriam como candidata. Tentaram fazer... Não, mas rearranjo... dada a necessidade de manter uma posição ali, então, né? Por isso que ela está trocando constantemente de opinião. Constantemente de opinião. No negócio do aborto. Olha, é tanto troço que às vezes eu até já nem leio mais. Mas é isso aí que eu falo. E agora está sendo segurança. dirigido. Está aí o Globo de hoje, o de ontem. Entendeu? Tem coisas ali que eu lhe garanto, olha só.
Professora, você já entrou numa redação de jornal? Já, mas não assim, já vi muito. Já teve num dia a dia numa redação? Não, dia inteiro com editores que são adjuntos desse pessoal? É uma loucura. Eles vão botar coisa ali que você não disse. Ah, sim. Isso Que eu já você sei. não disse. Isso eu já sei. Isso Entendeu? daí já experimentei várias vezes. Aí o que você vai... Não, poxa, é legal, eu não disse isso, mas eu ganhei ponto. Ou então, Aí a gente, pessoa se cala. Isso para mim é não ter opinião própria. É não chegar numa mesa de debate e dizer, não, eu não disse isso. A minha plataforma de governo é essa. Vou acabar com o Ministério dos Transportes, vou fazer, não admito aborto, enfim, ter a opinião própria dela. Mas o partido dela tem as opiniões que a conduz a dizer isso, a fazer esses besteiróis aí. não, mas ela agora vai mídia estar grande apoiando, o Fernando Henrique ter literalmente, né, chegado bem para perto da Marina. Isso não é um aspecto ruim para a gente, não. Isso ajuda. Eleitoralmente vai ser bom para o campo da Dilma, com certeza. Vai ser bom para o campo da Dilma. Isso não é ruim para a gente nesse aspecto, porque aí as pessoas sabe, Fernando Henrique vai lembrar de tudo que foi isso. a era Fernando Henrique. As Se a pessoas vão Marina, querer isso. se a Marina pudesse, o PSB e a Marina pudesse afastar o vampiro, a imagem do vampiro brasileiro, que eu sou Fernando Henrique Cardoso, ela faria. Mas só que você sabe que é e aí, mais uma vez, se ela já muda de opinião, composições. quantas opiniões mais o Fernando Henrique vai fazer com que ela decline e abarque, né? Pois é. Eu não quero a Marina. Mas o pessoal lá do PT está batendo palma para esse apoio. Está adorando. Falando que sim. Com certeza está Ela precisa gostando. arranjar mais meia dúzia de apoios como esse, porque aí já passa O logo. que eles querem, o que a Marina quer, né? O comitê, o PSB, o que eles querem é o seguinte, é a transferência dos votos do Aécio. Mas eles estão esquecendo o nível de rejeição da Marina e o nível de rejeição do Aécio. O Aécio está com 9% hoje, né? Ele caiu para 9%. De 15% ele caiu para 9%. Eles estão esquecendo, eu volto a afirmar aqui, o nível de rejeição. E principalmente para quem só conhece o sudeste do país. Toca o barquinho. Ou melhor, Madureira. além de só conhecer o sudeste do país, né, alguns setores da sociedade conhecem, são as belas praias do Nordeste, não a realidade crua das populações lá, tanto do Nordeste como no Norte, né? Só visito as áreas de turismo, né? Não, ele prefere os bairros da Zona Sul carioca. Ou o turismo do Nordeste e do Norte. Aí parece que é tudo muito bom. O Facebook colocou aí, mostrou, ele andou processando todo mundo, inclusive o engraçado aí no Facebook, pegou ele lá num bar, filmou e queria prender, matar o cara, porque o cara botou lá a Ébrio Neves. A Ébrio Neves. Professora Odete, Scioli, são 10 horas e 38 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa Conexão Tupinambá. Quero aqui agradecer a presença da Scioli, agradecer a presença da professora Odete e dizer mais uma vez que os microfones estão abertos para qualquer candidato que queira vir aqui expor as suas ideias, seu programa, aquilo que defende, aquilo que acredita. Professora Odete, a senhora tem alguns minutos para suas considerações finais e a sua despedida para os nossos ouvintes internautas do programa Conexão Tupinambá. Hoje estou gaguejando, vamos lá. A senhora não está falando só para o Rio de Janeiro, não, está falando para o Brasil e o mundo. Nossa, mãe, é muita responsabilidade, né? Veja só, Alô, Obama! A rádio não é local. Nós também transmitimos via internet, então... É muito qualquer bom, lugar muito do bom. planeta que ligar ali a máquina funciona. A internet é o verdadeiro marco do que a gente chama globalização, né? Não tem jeito. Tem jeito. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, mas deixar também aqui uma preocupação que é uma das nossas bandeiras de luta, uma das nossas propostas, que é a nossa preocupação com as mulheres trabalhadoras da noite, né? As cuidadoras, as cozinheiras, as garçonetes, as enfermeiras, o pessoal da área de saúde, porque
se hoje a gente já tem problemas em relação às creches que funcionam durante o dia, uma das propostas que a gente quer ter o compromisso e lutar até conseguir é a implantação de creches públicas noturnas que venham atender essas trabalhadoras da noite. Porque isso não tem. A gente sabe que para determinado setor da sociedade é fácil, porque paga, né, os hotéis noturnos lá para as crianças, ou pagam pessoas para ficarem em suas casas, mas as trabalhadoras da noite não. Então, esse eu queria dizer, porque esse é um dos nossos grandes compromissos, por lidar com essas mães nas escolas públicas, que muitas vezes reclamam que tem que trabalhar à noite e não tem onde deixar seus filhos. Essa é uma das coisas, assim, olha, que parece uma bobagem, mas que no dia a dia dessas mulheres representará uma mudança muito grande, mas muito grande mesmo. Imagina você, uma cuidadora, sai de casa às 6 da tarde para ficar até 6 da manhã numa casa, cuidando de uma pessoa, e está lá seus filhos sem ninguém para cuidar deles. Não é bobagem, não. Isso é um pedacinho do pano da bandeira que você está empunhando aí da sua... É um pedacinho, da mas sua plataforma, né, política. A nossa preocupação em relação a isso é por lidar com pessoas que chegam para a gente reclamando. Nós paramos para discutir e pensar como ajudar, como contribuir para resolver. Resolver a gente sabe que não resolve de todo, mas o empenho em relação a isso é o nosso compromisso, né, nessa possibilidade de eleição aí para a LERJ. E mesmo que a gente não sabe como que se dá o resultado, nosso desejo é estar fazendo isso, mas não quer dizer que essa bandeira a gente vai abrir mão dela, que a gente vai continuar nessa luta aí. E dizer para vocês que foi um prazer estar aqui, porque isso aqui foi mais um bate-papo, né? Eu fiquei bem mais à vontade, porque aquelas perguntas e resposta. E também não corri o risco de passar pela entrevista da Globo, onde os repórteres praticamente nem deixam os entrevistados falarem, que foi uma vergonha nacional aquilo ali, um desrespeito com as pessoas, embora as pessoas tenham posições diferenciadas, mas o respeito é tudo, né? Parecia que estava sufocando as pessoas, de deixar o telespectador irritado. Aqui não tem, eu costumo dizer o seguinte, aqui não tem Faustão. Isso. Entendeu? E aqui não tem ping-pong. Como é o seu nome? Como é o nome do seu pai? Da sua mãe? Aqui não tem ping-pong. Aqui eu até gosto muito da Marília Gabriela, uma companheira de trabalho. Mas o dela, eu gosto da forma que ela faz, não como foi da Globo. É o ping-pong. Mas o ping-pong... É a forma de fazer o ping-pong. O ping-pong faz parte do jornalismo. Eu também não estou aqui condenando o ping-pong, porque eu já fiz muito. Também, né? Mas aqui na Mundial... na Mundial eu não me senti... Eu me senti à vontade, vamos dizer assim. Ping-pong só quando for necessário. Mas eu agradeço a JC Madureira pela oportunidade. Como eu já disse, a gente viajou 6h30, vai gravar um programa de TV, agora o último programa. Quando terminar, novamente nós estamos... voltando para Campos, aí vamos fazer uma outra crítica, né? As obras da duplicação da BR-101 estavam programadas para terminar agora em 2014. E a gente que passa nela todo dia não vai terminar antes de 2020. Né? E é necessária, é uma obra extremamente necessária, sabe, extremamente necessária, não só porque em curto tempo, mas porque os especialistas afirmam que vai haver uma redução muito grande em relação aos acidentes, sabe, que é uma estrada da morte, né? Então nós estamos torcendo, embora a gente reclame das obras, porque demora, porque é uma coisa, eu estou torcendo que essa duplicação ela aconteça, que venha servir não só para a gente, mas para as próximas gerações aí, porque viver é muito bom. Viver é uma coisa muito boa. Estar vivo é muito bom. Melhor ainda, né? Estar vivo é muito bom. Estar participando das coisas é muito bom. E cada dia, o valor, cada dia que eu vivo, ele se tornou muito mais grandioso, né? Eu vivo cada dia muito mais intensamente que eu vivia antes. Eu digo que eu estou igual a JK, né? 50 anos em 5. Tá? Então, tudo meu está muito intensificado nesse momento. Então, quando eu vejo essas possibilidades de melhoria, eu quero que aconteça logo, mesmo sabendo que não vai acontecer. É lógico, dinamismo, irmão. Professora Odete Rocha, candidata a deputada estadual pelo PCdoB no Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua presença.
as portas da Rádio Mundial estão abertas e nós esperamos aqui que a senhora que eu volte aqui para agradecer e serem convidados para fazer a cobertura lá na posse. Já pensou assim? Agradecer, debater e depois da posse, aí sim, lhe peço a gentileza de sentar aqui, que aí nós vamos fazer um ping-pong. Espero que a posse... Não, vamos torcer para a gente ter... E que a rádio cubra a sua posse, mas depois vem o ping-pong. Eu só estive com essa sensação que eu estou. Ontem eu estava falando com um amigo que é jornalista aqui no Rio, ele é da ABI, né? Até nem vou dizer o nome porque ele tem compromisso. Temos eleição, 25 e 26 na ABI. Aí eu estava dizendo para ele que o que eu estou sentindo agora eu só senti uma vez na vida, quando eu estava esperando o resultado do vestibular, que eu sou professora de história. A mesma emoção, e a mesma coisa ansiedade, que eu estou... aquela velocidade. Eu não tinha, nem quando eu casei, nem quando eu tive filho, só foram coisas completamente diferentes. Nem quando eu tive a neta, não foi. Aí eu estava querendo entender, que eu tava, essas emoções que eu estou sentindo agora, eu falei assim, gente, como é que é isso? Aí eu falei assim, gente, eu só senti isso quando eu fiz vestibular, estava esperando o resultado. Eu fiquei esperando e espero que o resultado venha a ser igual que eu tive no vestibular, né? Mas eu espero aprovado. Foi a mesma coisa. Já passei por algumas eleições, mas não dessa forma, né? Uma série de coisas também vieram a contribuir para eu estar com esse pensamento aqui. Mas eu adoro o Rio de Janeiro, queria dizer para vocês. É inegavelmente a cidade maravilhosa. Eu adoro a minha cidade, tudo, mas na minha cidade ainda falta muita coisa, como o que eu mais gosto, teatro, sabe? É música, é gente sem precisar botar salto alto e andando de lambreta para ir ao cinema. Lambreta, gente, é havaiana, tá? Lá a gente fala lambreta. Então, de lambreta, sabe? Você é você, né? Eu ainda, Madureira me conhece, sabe o quanto eu sou vaidosa, né? Eu não sei sair. Hábitos do interior. É muito bom. Assim, aqui eu vejo que as pessoas são muito mais despojadas. Eu gosto disso aqui, dessa forma, gosto do Rio de Janeiro, sabe? Eu me desloco muitas vezes para viver shows aqui. Por exemplo, eu sou fascinada, sou tiete, me dou o direito de sentar na primeira fila de um cantor-compositor mineiro que só foi uma vez na minha cidade, que é o Vanderly. Semana passada ele lançou o CD aqui no Imperator, que disseram para mim que não é mais Imperator, né? Imperator. Imperator. Aí eu não pude vir. Centro Cultural João Nogueira, Imperator. Eu não pude. Eu moro quase em frente. Eu não pude estar aqui por conta dos compromissos de campanha e fiquei lá torcendo que desse tudo certo. Então, quando eu quero ver, por exemplo, o Vanderly, eu venho aqui, vou no Rival. Então, a gente sente falta dessas coisas. Fora essa beleza natural que tem, que por mais que tenha dificuldades no transporte, na limpeza pública, na saúde, mas nada combate a beleza que é o Rio de Janeiro. É verdade. E da próxima vez que você estiver aqui, não se esqueça de trazer uma coisa que eu sempre... Chuvisco. Não, goiabada cascão. Mas para mim pode trazer chuvisco. Eu adoro chuvisco. Goiabada cascão. Eu não gosto de chuvisco. Não, o chuvisco para mim é um pouco enjoativo, é gostoso. Mas a goiabada cascão eu não abro mão. Meus queridos, está na hora de nós encerrar nosso programa. Agradecer ao Odete a sua presença, agradecer ao Acioli, agradecer ao ouvinte, internauta que pacientemente nos escutou, que tirou dúvida, e volto a dizer... Quem quiser, o candidato que quiser vir usar o microfone está aberto, é livre, é democrático. Quem quiser mandar sugestão, conexãotupinambá@gmail.com, nossa página no Facebook, Programa Conexão Tupinambá, e o nosso canal também no YouTube, Programa Conexão Tupinambá. Quero agradecer a vocês, a sua audiência, a sua paciência, e até o nosso próximo programa. Um abraço e amenidade semana que vem, Acioli. Com certeza, amenidades e boa. Bom dia, Brasil. Bom dia. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br.